Bom, o técnico do América Mineiro, grande Ameriquinha, hein? De tantas quantas passagens, cansei de fazer jogo do América na equipe do Luciano do Vale. Meu amigo Lisca, bom dia pra você, Lisca. Bom dia, Datena. Prazer falar contigo aí, né? Um monstro da nossa comunicação aí. Eu sei que tu iniciou no futebol e o América realmente é um clube querido e tem uma história muito bonita, né, Datena? Eu comecei, não só não comecei no futebol, mas como passei grande parte da minha vida e uma parte que era uma dificuldade enorme, né? Você ganhava muito pouco, trabalhava pra caramba, corria atrás da bola, viajava o Brasil inteiro, pegava busão pra caramba. Eu tinha que sair de busão de Ribeirão de manhã, depois chegava em São Paulo, pegava outro busão, depois ia até o aeroporto, depois ia até Recife, depois voltava, dormia na rodoviária. Você dormir na rodoviária hoje, você acorda pelado, que os caras te roubam tudo. Dormia na rodoviária e saía de manhã e depois começava tudo de novo. Mas fui muito feliz, graças a Deus, trabalhando na beira do gramado, na sua época, né, Lisca? Na época que eu era repórter, você estava no futebol, não é isso? Não, Datena, eu comecei no futebol em 89. Né? Pois é. Já faz um tempo já. Pois né? é. E Não, pois é. Eu em 89 eu estava na equipe do Luciano. Em 89 eu estava na equipe do Luciano. E eu vi agora que tu anda narrando. Pô, te cumprimentar. Meia boca. Tô narrando meia boca, só para quebrar um galho. Mas deve ser uma paixão também, né? Deve ser uma paixão também. É um divertimento. É uma diversão e trabalhar ao lado do Neto, dos meninos aí é muito bom com a direção do Denis. Ô Lisca, você fez um desabafo ontem, vamos ver o desabafo do Lisca? Cadê o desabafo do Lisca aí? Vamos ver. Não pegou ainda. Bom, você fez um desabafo ontem que deixou claro que é difícil num país continental você ter uma competição continental onde, por exemplo, no clássico aqui de São Paulo, ontem o Corinthians tinha 19 infectados, 7 jogadores, o resto de funcionário do clube. Você diz que é impossível você fazer uma competição desse jeito. Vamos botar o desabafo primeiro do Lisca. Vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dia 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar jogadores, com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida, velho. Aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto, mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus, como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades, nós estamos apavorados, pelo amor de Deus. Tá aí a palavra. Bom, Lisca, eu concordo com você. O Brasil é um continente e se está todo mundo fechando num momento como esse, como é que você pode ter uma competição nacional? Se aqui dentro está difícil você controlar, se dentro dos estados está difícil você controlar, Campeonato Paulista ontem, Corinthians 7 contaminados. Está acontecendo isso na Itália, que é um país muito menor que a gente. Torino com grande parte do elenco contaminada. A maioria dos clubes já teve a maioria dos jogadores com Covid e com risco de morte, porque está matando mais jovens e pessoas com saúde. E claro que tem as pessoas de mais idade nos clubes também. Você continua mantendo essa sua posição, né, Lisca? Continuo, Datena. Na verdade, houve uma pergunta para mim, né? O repórter perguntou que como é que eu me sentia com mais 3 casos na minha equipe de infecção do coronavírus, que eu já estou com 10, né, Datena? E 5 reinfecções, que é o mais grave, né, Datena? Porque começou as reinfecções com menos de 2 meses. Tem jogador que teve há 2 meses atrás e está de novo, e agora está com sintomas muito fortes. Entende? Então, as pessoas não estão se dando conta disso. Tá? Tu conhece bem a realidade do futebol. Tá? O que aparece aqui para nós é 1% da tenda. A Copa do Brasil tem clubes que não têm condição de fretar avião, de ficar numa ala no hotel sozinho, de ter um espaço para você comer sozinho no hotel, que acontece nos clubes de maior porte, né? São testados, mas mesmo no protocolo, ele na Série B, pelo menos a competição que eu estava, muitas vezes nós testávamos e viajávamos antes dos resultados saírem.
E teve casos de vários times aí, de jogadores que estavam em outro estado, e aí ficam sabendo, diagnosticado, né, o vírus, e como é que volta? E como é que tu interna hoje se o Brasil fechou? Os hospitais não têm mais espaço, Datena. A minha cidade, Porto Alegre, não tem leito para ninguém, tem fila de espera. No principal hospital particular, que é o Moinhos de Vento, tem container frigorífico alugado para depositar corpo, porque o necrotério do hospital não suporta os corpos. Tem treinadores falecendo, René Weber faleceu, Marcelo Veiga faleceu, Luiz Capino faleceu ontem em Manaus, meu amigo Julinho Camargo ficou muito mal, China Balbino, que é outro treinador, ontem saiu em Caxias da CTI, ainda bem que tinha um espaço para ele, né, Datena? Então, acho que assim, ó, é difícil, como você falou, os próprios estados estão com dificuldade, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul está todo preto, São Paulo no interior, aí a gente sabe como é que está, Araraquara, aquela região de Ribeirão Preto, aqui na região de Uberlândia, está difícil. As pessoas falam, mas Lisca, tem que ter um entretenimento, as pessoas estão vendo futebol. E é contestável isso também, mas tudo bem, já que vai ter o futebol, vamos fazer os estaduais, vamos controlar mais. Né? Ontem, por exemplo, que tu falou, a gente foi a Juiz de Fora de ônibus, voltamos pós-jogo, chegamos aqui 4h30 da manhã, mas a gente estava só a gente, testado, a gente ficou num hotel isolado, foi de ônibus, a gente não teve contato com outras pessoas. O meu medo é esse potencial de transmissão, né, Nandano? Imagina você botar delegação do Rio Grande do Sul para Manaus, daqui para Paraíba, da Paraíba para Roraima, de Roraima para Minas. Tu vai ter contato em aeroporto, tem escala. Esse novo vírus aí, ele passa muito mais rápido, ele propaga muito mais. Né? Então, mata mais. Mata mais. Né? Então, eu não quero parar o futebol. Nós do futebol, na verdade, eu falo isso todos os jogadores. Nós somos os privilegiados, nem sei se nós merecemos esse privilégio, mas nós somos os privilegiados, porque nós estamos trabalhando com saúde, nós estamos produzindo, nós estamos disputando, nós estamos ganhando dinheiro, enquanto o país ninguém consegue trabalhar, está todo mundo parado. Quem defende que o futebol continue nacionalmente falando, ou que pague as despesas que pagará normalmente, porque tem condição de pagar, e a CBF, que ganhou dinheiro e ganha dinheiro pra caramba em cima do futebol, que banque todo o esquema que um clube grande tem para um clube que não tem condição de bancar. Que a CBF pague o avião, fretado, porque não pode misturar jogador de futebol com o povão. Não é bom nem pro jogador, nem pro povão. Nem pro povão, né? E a diferença é que o jogador é testado. A diferença é que o jogador é testado e o povão não é. Não é? Só no time do Talisca são 10. Quando ele fala em caso de reinfecção, reinfecção normalmente é pela variante brasileira ou outra variante. A reinfecção. E essa é a mais letal, é a mais perigosa, é a mais virulenta. Assim poderia ser feito. Clube que não tem condição de bancar um avião fretado e vai jogar do outro lado do país e precisa de uma ala do hotel para que fiquem separados, a CBF banque. Ela quer a competição, ela vai ganhar com a competição, ela que banque para esses clubes. E quem tiver condição de bancar, que banque o seu. Aí poderia fazer, senão não tem condição mesmo. Eu estou plenamente de acordo com o Lisca. Essa seria uma solução. E a CBF é uma entidade rica. Os clubes estão quebrados, mas a CBF tem dinheiro para gastar. Aí poderia ser feito dessa forma, né, Lisca? Datena, dessa forma acho que poderia ser feito, mas ela assim, ela é até meio utópica, né? Porque são clubes assim muito pequenos, né? Que tem muita dificuldade. Eu, por exemplo, depende. Você pega uma transmissão de futebol. Não é não. CBF ganha dinheiro por todo lado. Você pega uma transmissão de futebol, bota uma placa da empresa aérea lá e tenta fazer um acordo com a empresa aérea. Ou ela banca, porque ela tem muita grana. Se não for desse jeito, eu estou completamente com você. É inviável o clube de médio a pequeno porte pagar essas viagens, fretar avião e seguir os protocolos todos exigidos pela FIFA. Isso não é o clube, a CBF estaria incorrendo contra a lei da FIFA. Está errado isso, não tem condição. Eu estou com o Lisca e assino embaixo.
Discordo do Renato. O Renato fala porque ele está em clube grande. Né? Em clube grande, o clube grande tem condição de fazer. Clube pequeno não tem condição de fazer. É legal ter espetáculo? Ontem eu estava assistindo o NBA. Tinha até alguns caras assistindo dentro do ginásio. Não muita gente, mas tinha. Não é? Só que os caras... A realidade da NBA é de um jogador ganha 240 milhões de dólares por um contrato de 5 anos, 6 anos. 240 milhões de dólares. Então a realidade é muito distante do futebol brasileiro e do próprio futebol dos grandes clubes, que também estão quebrados, hein? Estão quebrados. E assim, Datena, poder assim, não é suspender a competição, mas toda a ciência, todos os infectologistas estão falando, pelo menos nesses 20, 21 dias, dá uma parada, né? Dá uma segurada, né? E eu acho que assim, todos esses 80 clubes que estão envolvidos na primeira fase da Copa do Brasil não tem Libertadores, não tem praticamente Sul-Americana. Então dá para fazer daqui a 2, 3 semanas, se a coisa melhorar, amenizar, poder se organizar, como tu falou, na questão de logística, de estrutura, né? Porque nós estamos começando a ficar isolados de tudo também. Eu tenho amigos meus que estão trabalhando na Colômbia, tem outros que estão trabalhando no Paraguai, outros no Uruguai, eles não conseguem vir para o país mais, eles não conseguem vir no Brasil e nem as famílias podem ir ali, e aqui do lado. Olha, o que o Lisca está defendendo é absolutamente lógico. Nesse momento em que o Brasil virou o epicentro da doença, o que a CBF quer é impossível. Mais para frente, se a situação melhorar, aí sim você coloca a competição em andamento. Foi a mesma coisa que eu disse que aconteceu aqui em São Paulo e boa parte do Brasil. Aqui em São Paulo, a ciência dizia para o governador de São Paulo que o estado todo devia estar vermelho na época das eleições. Muita gente, inclusive o prefeito eleito de Belo Horizonte, só falou isso depois da eleição, porque ele falou, olha, se eu falo antes vão dizer que eu queria ficar no cargo. E o Calil, ele disse que não era para ter eleições. Ele bota para quebrar aqui, e está vendo o resultado. Bota para quebrar, mas está vendo o resultado hoje das eleições que nós tivemos, festa de fim de ano, baile funk, carnaval na rua, e daí por diante. Praias lotadas, nós estamos vendo o reflexo agora. Então o que o Lisca está dizendo tem total razão, na minha opinião. Estou com ele, não abro. Não tem condição de fazer agora. Se fizer a CBF banque, se não der para a CBF bancar, espera e faz quando der para fazer. É mais ou menos isso. Não é que o Lisca não queira jogar, ele sabe que depende disso. Jogadores, ele, todo mundo depende disso. Só que o momento é o mais inadequado possível, é isso, né, Lisca? É isso aí, Datena. E o ano passado nós paramos 4 meses, né, Datena? Nós abrimos mão de 40% do salário, nós negociamos com os clubes, a gente se cuidou. E agora o momento é muito pior. O momento é muito pior, né? E eu, como eu te falei, nós somos privilegiados, que nós continuamos trabalhando. Os clubes da Série A e B, que são os tops 40, né, eles te dão boa condição, eles têm bom controle. O América tem convênio com o laboratório aqui em BH, nós somos testados o tempo inteiro, né? Mas mesmo assim, já teve mais de 20 jogadores que pegaram, mesmo com tudo isso. Então tu imagina sem os cuidados, né? Imagina sem os cuidados. Se você botar o pessoal num avião, onde as pessoas não estão testadas, né? Você vai colocar em risco o jogador e também, às vezes, tem algum jogador que mesmo com teste esteja contaminado, pode passar por passageiro, vai lotar avião desnecessariamente e o clube não tem condição de bancar avião. O Renato disse assim, eu adoro o Lisca, cada um tem a sua opinião, mas eu queria deixar claro que o futebol é o local mais seguro, estamos fazendo um favor para o povo, porque quando jogamos é um motivo para o torcedor ficar em casa. O Renato é um dos meus ídolos. No futebol foi um dos caras que eu mais gostei. Meu também. Seu também. Eu respeito a opinião do Renato, mas, Renato, você tem que entender que a realidade do clube que você está é uma, e a realidade do clube que o Lisca e muitos outros estão é outra. Perfeito. Então, os clubes não têm condição de cumprir com o protocolo, e sem cumprir o protocolo não dá. É simples assim, acho que não é nem questionável isso. E ele achou assim que eu tinha falado de fechar o futebol todo, até do país. Eu acho que tem que ter calma também, os estaduais, como eu te falei, né? Talvez a pergunta foi feita para ele assim, o Lisca acha que tem que parar o futebol. Mas não foi isso que eu falei, não. Muitas vezes as pessoas
interpreta algumas coisas erradas também, né, Rodrigo? Não, o Lisca está dizendo que é impossível você pegar um time de futebol e botar num avião, viajar para outro lado do país com passageiros normais. O time é testado, todo mundo é testado, mas os passageiros não são. Não é? E outra coisa, vai lotar avião, é uma coisa impossível. Então é para a realidade de alguns clubes e não é o momento adequado. O Lisca não é contra o futebol estadual, por exemplo, continuar, porque há mais condição de você cumprir os protocolos. E os clubes têm condição de cumprir. É só isso. Acho que houve erro de comunicação. Mas deu para entender perfeitamente a sua preocupação e acho que você está absolutamente certo. Abraço grande, Lisca. Valeu, para ti também. Obrigado pelo espaço aí. Bom trabalho para você aí.